Oi, gente! Seja bem-vindo aqui no canal e vamos continuar, nossa série de vídeos sobre as promessas de Deus. E hoje nós vamos falar sobre princípios. Por que nós vamos falar nesse segundo vídeo sobre princípios? Porque para a gente viver em obediência e conseguir vivenciar e experimentar as promessas de Deus, ir para o nosso futuro, enxergar o nosso futuro diante das promessas que Deus e seguir para lá, né? A gente precisa andar sobre princípios. Nós precisamos obedecer esses princípios, nós precisamos andar com eles para que a gente consiga viver uma vida de abundância, assim como Deus nos prometeu, que não é qualquer vida que a gente tem que viver, é uma vida e uma vida em abundância. E o primeiro princípio que eu queria falar com vocês é o princípio do caráter. E como é esse princípio e como eu posso viver esse princípio? Quando Deus nos criou, lá em Gênesis 1:26, ele disse assim: façamos o homem à nossa imagem e semelhança, a nossa imagem conforme a nossa semelhança. E o que é o caráter? O caráter é um conjunto de qualidades, de defeitos, de hábitos. É o que eu sou. É o que está dentro de mim, né? Isso é o meu caráter. São os meus hábitos, a minha forma de agir, a minha forma de reagir. Mas Deus nos criou para ter o caráter dele. Porque ele nos disse lá em Gênesis, façamos a nossa imagem, o homem, né? A nossa imagem conforme a nossa semelhança. Então ele está dizendo, dentro de você, eu te fiz com o meu caráter. E muitas vezes nós não estamos vivendo esse caráter, porque nós escolhemos as obras da carne. No lugar da gente estar experimentando as obras do Espírito, nós estamos experimentando as obras da carne. Aqui em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 16, eu vou ler aqui para vocês. Pois está escrito, sejam santos, porque eu sou santo. Então, Deus está dizendo aqui que a gente pode seguir para ser santo, porque ele foi santo. Se ele me fez a imagem e semelhança dele, eu consigo também viver essa santidade na minha vida. Porque eu tenho o caráter dele dentro de mim. Ele me fez uma obra semelhante a ele. A imagem dele, o caráter dele, todos nós temos que observar por onde nós estamos andando, o que estamos escolhendo, né? Então, ele colocou o seu espírito, o seu caráter, a sua personalidade. Ele nos formou à imagem e semelhança dele. E por que que muitas vezes nós temos um mau caráter? Como eu já falei, que ele está diretamente ligado aos frutos da carne. Porque a gente sabe que o que a gente planta, a gente colhe. Então, se eu estou plantando frutos, se eu estou plantando sementes da carne, eu vou colher frutos da carne. E esses frutos estão relacionados aqui em Gálatas. Em Gálatas, leia o capítulo 5, para que você se imbuia disso. Gálatas 5. Eu vou ler só um pouquinho aqui, mas você continua a ler, porque lá na frente vai dizer quais são as obras da carne, que muitas vezes nós estamos vivendo e não estamos obedecendo e cumprindo esse princípio. Gente, é princípio, é início, é começo, é aquilo que é base, que a gente tem que viver para que as outras coisas sejam acrescentadas. Para que eu consiga viver as promessas, para que eu consiga ter uma vida melhor. Então a gente vai debater um pouco esses princípios para que a gente consiga andar e ir deixando para trás as coisas que estão segurando a gente, as coisas que não estão condizendo com o caráter de Deus,
com a personalidade dele, porque eu sou imagem e semelhança dele. Eu tenho que refletir o rosto de Deus na minha vida. Ele disse: sejam santos porque eu sou santo. Então nós precisamos trazer isso para a nossa vida. Ninguém é perfeito. Ele é perfeito. Mas se ele disse que a gente pode andar em santidade, a gente pode andar em santidade. E como é que a gente pode andar na santidade? Obedecendo, vivendo os princípios, acreditando nas promessas. Mas para isso a gente precisa conhecer. A gente precisa se imbuir disso que ele está nos ensinando. A gente precisa saber dos ensinamentos dele. Em Gálatas 5,16 diz assim: por isso digo, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Entendeu? Então a gente vive em conflito, mas nós precisamos saber e nos alinhar para saber quais são as obras que a gente está vivendo aqui. E lá no versículo 19, no capítulo 5, versículo 19, vai dizer quais são as obras da carne. Né? Então vai dizer que a idolatria, é o ciúme, é a ira, é o egoísmo, é a inveja, é a embriaguez. Então muitas vezes nós não estamos vivendo o que temos que viver porque nós fazemos escolhas erradas. Nós preferimos viver as obras da carne que vão trazer consequências, que não vão trazer felicidade, que são prazeres momentâneos, que depois o vazio vai continuar dentro de você. Porque era assim que acontecia comigo. Era assim que acontecia na minha vida. Eu achando que a felicidade estava em coisas, em pessoas, no mundo. E não era. E o vazio continuava. Isso aqui não tem que ser pesado para a sua vida. Isso aqui tem que ser um estilo de vida para você, de viver por princípios. A partir do momento que você vive por princípios, você vai estar honrando a Deus, você vai estar obedecendo e as coisas vão acontecer na sua vida. Buscai primeiro, como eu falei no primeiro vídeo, as coisas do reino de Deus e tudo será acrescentado. É uma promessa para a sua vida. Mas para que a promessa aconteça, ele sempre fala antes o que você tem que fazer. E para a gente conseguir viver essas promessas, é por isso que eu estou vindo aqui nos princípios, a gente precisa estar se moldando, estar moldando o nosso caráter, estar mudando certas atitudes, certos hábitos que não estão fazendo eu vivenciar a obra do Espírito. E quando eu começo a me alinhar, quando eu começo a ver onde eu preciso mudar, onde eu preciso dizer não para a carne e sim para o Espírito, as coisas vão acontecer. E as coisas vão acontecer leves. Muitas vezes nós pensamos que viver a vida que Deus, que Cristo quer para a nossa vida é pesado, e não é. Isso é uma crença que estão colocando aí na sua vida também. Que muitas vezes nós estamos focando em quê? Em pecado. Isso é pecado? Isso não é pecado. Isso é pecado. Por que a gente não foca nas promessas? Por que eu não foco viver em princípios? Por que eu tenho que focar se isso é pecado ou se aquilo não é pecado? Claro, você vai ter que verificar, ir para dentro. E verificar se aquele caráter está de acordo com o que Deus te criou. Porque muitas vezes nós viemos fazendo escolhas, más escolhas, escolhas nas obras da carne, sempre na carne, sempre na carne, e os meus frutos são da carne. Mas dentro de você tem o caráter de Deus. Dentro de você tem a personalidade de Deus. Você só precisa buscar a sua essência, voltar para a sua essência, voltar para o princípio que foi aonde você foi criado. Quando você volta lá no princípio, quando você vai mexendo na sua essência,
você vê que você tem a personalidade de Deus, que você tem o caráter de Deus, você vai vivenciar uma vida que você nunca imaginou vivenciar. Então, a minha proposta é que você vá para dentro de si, que você consiga enxergar, trazer clareza, trazer luz para a sua vida, sair das trevas, daquilo que está te levando para baixo, desse fatalismo que estão pregando, que tudo é ruim, que todas as notícias é de morte, é de doença, é disso, é de aquilo. Passa o dia inteiro se alimentando disso. No lugar de passar o dia inteiro se alimentando das promessas de Deus, das coisas boas, das qualidades boas das pessoas. Muitas vezes nós estamos focando só no que é ruim e que ninguém é perfeito, nem você. Então, nós precisamos acordar, mudar a rota. Muitas vezes nós precisamos ligar lá o GPS e mudar de rota. Nem sempre para a rota que é mais curta, que tem atalhos, que muitas vezes o GPS ele manda uma rota melhor, mais curta, mas nem sempre é a melhor, né? Porque nós não temos que ser pessoas de atalhos, nós temos que seguir a rota que Deus quer sem atalhos. Mas vamos mudar a nossa mentalidade. Enquanto não se muda a mentalidade, não se muda nada dentro de você. Que lá em Romanos diz que a gente tem que transformar a nossa mente. Não se moldar as coisas que estão acontecendo. Mas veja o que é que você está vendo, o que é que você está ouvindo. Tanta coisa boa para se ouvir, tanta coisa boa para se ver. E você quer estar focando em notícias, em doenças, em isso, em aquilo. É escolha sua. Você escolhe o que assiste. Você escolhe o que ouve. Você escolhe para onde você está olhando. Em que você está focando. Se são nas coisas boas ou nas coisas ruins. Se são nas qualidades ou se são nos defeitos. Escolhas em hábitos ruins. Em comer ruim, em não fazer atividade, em não ir para a palavra de Deus todos os dias, em não estudar, em não se desenvolver, em não ler um livro para poder ajudar naquilo que você tem dificuldade, para poder abrir a sua mente, porque depois que a sua mente começar a se abrir, não vai voltar mais a ser o que era. Então nós precisamos focar nessas promessas que Deus quer, mas nós temos que fazer a nossa parte, nós temos que pagar o preço. Ele já pagou o preço dele por nós. Mas nós precisamos fazer a nossa parte. Nós precisamos escolher andar por esses princípios. Nós precisamos escolher ter o caráter de Deus. Eu sei que eu aprendi muita coisa, eu sei que me ensinaram muitas mentiras, eu sei que eu carrego muitas crenças, mas basta. Hoje eu decido que a minha vida vai ser diferente, diferente do meu pai, diferente da minha mãe, diferente dos meus irmãos, diferente da minha família. Das pessoas que passaram pela minha vida, dos meus amigos. Eu quero decidir, eu tenho a responsabilidade, que vai ser também um dos princípios, que é o autogoverno. Eu tenho que fazer escolhas diferentes. Eu tenho que fazer escolhas assertivas para que o meu futuro seja o que eu quero viver. Não é fácil, não é pelo atalho, e sim pelo processo. É um processo. E cada um vai ter o seu processo. O meu processo pode ser diferente do seu processo. Porque as minhas dores, as minhas mágoas, as minhas feridas, as minhas crenças são diferentes das suas. E é por isso que você precisa ir dentro de você, para que você saiba onde tem que mexer, onde tem que cutucar. Mas eu vou te dizer uma coisa, vale muito a pena você viver
descansada, livre daquelas mochilas pesadas que a gente está carregando. A gente bota pessoas, a gente bota feridas, a gente bota mágoa, a gente bota palavras e vamos carregando. E vamos carregando e aquilo fica pesado. E já pensou? Falta de perdão, falta de amor. E já pensou viver livre disso tudo? Vale a pena. Então, que Deus hoje fale ao seu coração, né? Que fale a você lendo essa palavra de Gálatas, indo lá em Gênesis 1:26, em lá em 1 Pedro 1:16, que o que ele tem para falar para você? Onde você tem que mudar? Qual é a chave que você tem que virar para que o seu caráter seja aquele caráter que lá no início foi feito para você, que foi a imagem e semelhança dele. Beijão para vocês e até o próximo vídeo.